E mais uma vez eu tenho uma alegria muito grande de trazer a palavra de Deus para vocês hoje. Uma palavra sobre a qual eu nunca preguei. Eu já preguei neste tema, que é o tema da mensagem de hoje, é da dúvida para a fé. Mas eu nunca preguei sobre esse personagem. Hoje a minha mensagem é em cima de Tomé. Nunca preguei sobre Tomé. É a primeira vez na minha vida que eu vou falar sobre Tomé. Mas essa semana Deus me fez refletir muito sobre por que as pessoas têm dúvida. Quantos aqui têm algumas dúvidas a respeito de Deus, a respeito da vida? Levante a mão. Pois é, isso é inerente a nós seres humanos. Por quê? Porque primeiro nós enfrentamos uma série de circunstâncias que a gente não esperava. As coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Segundo, porque quando passamos por alguma tribulação muito grande, é natural que nós tenhamos dúvida. Mas também pelo fato de que nós lidamos o tempo todo com aquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos, mas quando fala da vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, tem que ser pela fé. Mas a verdade é que as pessoas não pregam sobre Tomé, ou quando pregam para descer a chibata nele, porque ele de fato, ele não é uma pessoa que é exemplo de fé. A primeira vez que aparece uma menção de Tomé, falando alguma coisa na Bíblia, ele já está duvidando. Então de verdade ele foi um homem que expressou dúvida. Mas eu quero dizer para vocês hoje, que Tomé pode ter sido mencionado como alguém que duvidava. E nós vamos falar sobre isso. Mas a vida dele não terminou assim. A vida dele passou da dúvida para a fé. E isso aconteceu por causa da presença de Jesus na vida dele. Então hoje, se você se sente Tomé algumas vezes, eu quero dizer que a presença de Jesus vai transformar o teu estado de dúvida para um estado de fé. Amém? Glória a Deus. Muita gente desconhece, mas lá em João capítulo 11, a primeira vez que Tomé é citado como alguém que está falando alguma coisa, acontece quando ele está expondo ali a sua dúvida. Lá em João capítulo 11, versos 14 a 16, nós vemos Tomé expondo a sua dúvida num momento muito importante. Eu vou ler para vocês e depois eu explico. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Veja, o que acontece é o seguinte. Vocês sabem que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. E ele, de propósito, ele atrasa a sua ida para lá. Porque Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitar a Lázaro. Então, propositalmente, ele atrasa para que Lázaro morresse. E vocês sabem o contexto, que quando Jesus lá chegou, já tinha passado 4 dias. Mas João faz questão de mencionar, a primeira vez que aparece Tomé falando alguma coisa, ele dizendo: bom, nós vamos lá visitar o Lázaro para morrermos com ele também. E por que ele disse isso? Porque a situação entre os líderes judeus e Jesus já estava muito tensa. De fato, Jesus estava muito próximo de ser morto e crucificado. Então a primeira coisa que Tomé faz ao falar é expressar a sua convicção de que se eles fossem para Jerusalém, naquele momento, eles iam morrer também. Então, claramente aqui nós vemos Tomé, um discípulo de Jesus, que viu Jesus fazer tudo, expressando a sua dúvida. Quantos aqui têm coragem de expor a sua dúvida?
no meio do grupo, expor para Deus. Às vezes as pessoas têm vergonha. Por quê? Porque no meio dos crentes, as pessoas ficam envergonhadas quando elas falam que algo não está exatamente como deveria estar. Aqui Tomé, se por um lado ele está expressando a sua dúvida quanto à decisão de Jesus de ir até Betânia, para vocês terem uma ideia, Betânia era uma cidadezinha que ficava colada em Jerusalém. Hoje, Betânia é um bairro de Jerusalém. Sabe ali o Monte das Oliveiras? Logo atrás do Monte das Oliveiras é a cidade de Betânia. Hoje é um bairro árabe, um bairro muçulmano. Mas era muito perto. Então Tomé sabia que se eles fossem para lá, a chance de morrerem, todos eles, era muito grande. Agora, o que eu vejo aqui é que se por um lado ele expressa uma dúvida, por outro lado ele expressa a sua fidelidade. Ele não falou, vão vocês, porque eu sei que vocês vão morrer lá. Ele disse, nós vamos e vamos morrer lá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando alguém tem dúvida, precisa ter a coragem de expor a sua dúvida. Expor para o grupo, no caso nosso aqui para a igreja, para os amigos, para os pastores, para os líderes e sobretudo para Jesus. A segunda lição que a gente aprende sobre a vida de Tomé é que ele tinha dúvidas sobre o futuro. E aqui na mensagem de hoje eu vou falar de 3 momentos em que ele expressa a sua dúvida. O primeiro é quando Jesus disse que nós vamos até Lázaro e eu estou muito feliz, porque vocês vão ver algo que vocês não imaginam e vocês vão crer. Jesus sabia que ia curar. E Tomé, professor, sim, nós vamos morrer. Essa é a primeira vez, mas pelo menos ele foi sincero para colocar a sua dúvida. Em segundo lugar, eu quero mostrar como Tomé tinha dúvidas em relação ao futuro. Obviamente, quando eles chegaram lá e viram Jesus ressuscitar Lázaro, foi aquela alegria, e eles saíram de lá ilesos. Ele certamente ficou impressionado com isso. Mas apesar dessa demonstração do poder de Cristo, ele continuou tendo muita dúvida em relação ao seu futuro. A segunda vez que nós vemos aqui Tomé se pronunciando, está lá em João capítulo 14, e os versos 3 a 6. E aqui o momento já é a última ceia de Jesus. Era Páscoa, Jesus reúne os seus discípulos, e ali ele começa a falar sobre a nova aliança. E ele diz que ele vai morrer. Mas ele diz, olha, vocês não têm que ficar com o coração turbado, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E aí eu vou ler o texto de João 14, versos 3 a 6. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, de novo, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A dúvida de Tomé era uma dúvida plausível. Como assim? O senhor vai para onde? E como é que nós sabemos o caminho? Onde exatamente é a casa do Pai? Se eu não sei o destino, como é que eu vou saber a rota? E Tomé fala, como saber o caminho? E vamos ser sinceros, gente. Todos nós, em algum momento da nossa história, a gente gostaria que Deus fosse mais claro. Sim ou não? Eu adoraria que Deus falasse, olha, vai ser assim, 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 assim. Vai por aqui, faz isso, faz isso. E quando acontecesse, a gente, eu já sabia. Mas na tua vida é assim? Irmãos, eu nunca consegui acertar. A Lília vive me perguntando, como é que você acha que Deus vai fazer? Eu falo, não faço a mínima ideia. Mas de uma coisa eu sei, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel.
Agora, Tomé está dizendo, como assim? Onde é o caminho? Onde está Deus? E ele faz uma pergunta concreta, e graças a Deus pela dúvida de Tomé, porque foi a pergunta de Tomé que deu um ensejo para Jesus responder uma das coisas mais lindas da gente, para a gente. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava dizendo para Tomé: Tomé, enquanto vocês estiverem nessa vida aqui, você não vai saber exatamente quantos quilômetros, quais as bifurcações. O que você vai saber é que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e através de mim vocês vão vir até o Pai. Amém ou não? Não é maravilhoso isso, gente? A dúvida de Tomé é a dúvida de muita gente. Como é que Deus age? Por que Ele age assim? Por que Ele fez isso? Como é que Ele vai fazer? Infelizmente ou felizmente, Deus não nos dá um mapa com todas, né? Como o Waze, vira à direita, anda 10 quilômetros, se bem que o Waze erra, né? Uma vez eu peguei o Waze para ir num lugar que eu não conhecia,